Olá, eu sou Felipe Carvalho, sou advogado e consultor da GEPAM e esse é o quadro Fique por Dentro. Hoje nós vamos tratar do tema desapropriação. O que é a desapropriação? Desapropriação é uma forma utilizada de intervenção do Estado no direito de propriedade privada. É um instituto constitucional que é um procedimento onde o poder público impõe ao proprietário de uma propriedade particular a perda do seu bem, mediante prévia necessidade e ou utilidade pública, bem como interesse social. Como dito, a desapropriação é uma previsão constitucional. O artigo 5º da Constituição Federal garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ou seja, o artigo 5º da Constituição garante o direito constitucional à propriedade, à inviolabilidade à propriedade. Vamos destrinchar aqui três incisos do artigo 5º, o inciso 22, 23 e 24. O artigo 22, ele garante o direito à propriedade. De acordo com a jurista brasileira Maria Helena Diniz, o direito de propriedade ele é entendido como o direito que a pessoa física ou jurídica tem, dentro dos limites normativos, de usar, gozar e dispor de um bem, corpóreo ou incorpóreo, bem como de reivindicá-lo de quem injustamente o detenha. Garantido o direito à propriedade, no inciso subsequente, a própria Constituição Federal já garante que a propriedade atenderá à sua função social. Então, ao mesmo tempo que a Constituição Federal garante o direito à propriedade, ela garante o dever da função social. A ideia de função social da propriedade é entendida a partir de que não é benéfico para a sociedade propriedade de terra que não tenha qualquer utilidade. Ou seja, toda propriedade deverá atender a um bem social, a um bem comum. Um exemplo disso é na própria Constituição Federal, no artigo 186, que garante a função social da propriedade rural. Eu destaquei aqui dois incisos que falam que a propriedade rural atenderá à sua função social quando tiver um aproveitamento racional e adequado, por exemplo. E o inciso segundo fala quando a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. Isso também são um dos requisitos para que a propriedade rural atenda à sua função social. Não atendendo à função social, o próprio inciso 24 da Constituição já estabelece também que haverá um procedimento para desapropriação. A desapropriação, sendo assim, é corolário do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse do particular, do interesse privado. Ou seja, não pode um particular agir ou deixar de agir em detrimento de toda uma sociedade. O procedimento desapropriatório ele começará a tomar forma com iniciativa do chefe do executivo competente mediante um decreto. E o ponto inicial é a declaração de utilidade pública ou do interesse social da propriedade privada. E é a partir daí que o procedimento desapropriatório começa a tomar forma. A utilidade ou necessidade pública está prevista no Decreto-Lei 3.365, de 1941, que diz, logo em seu artigo 2º, que mediante a declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos estados, municípios, Distrito Federal e também pelos territórios. A utilidade ou necessidade pública está prevista no artigo 5º do mesmo decreto-lei. Esse artigo ele traz algumas alíneas que não são exaustivas, ou seja, existem outras hipóteses de utilidade ou necessidade pública que não necessariamente estão descritas aqui no artigo 5º. Mas eu destaquei aqui alguns pontos que acho que vão ilustrar melhor o que seria a utilidade ou a necessidade pública. A segurança nacional e a defesa do Estado. Então, por exemplo, quando existe um risco iminente de invasão em território nacional, é um caso de utilidade ou necessidade pública, aonde a União, Estado, município e território poderá aí iniciar um procedimento desapropriatório. Então, o socorro público em caso de calamidade também é um exemplo. Desastres naturais, caso o ente público entenda que aquela propriedade, se for passada ali para a competência do Estado, trará esse socorro público,
ela pode então iniciar um procedimento desapropriatório. A salubridade pública, também em casos de propriedades que não são cuidadas, e ali pode ser, por exemplo, no caso municipal, um terreno que a pessoa não cuida, então tem mato ali, e ali passa a ser habitat de diversos animais peçonhentos, por exemplo, aranha, escorpião, pode ser foco de mosquito da dengue, por exemplo, seria um risco aí à salubridade pública. Então isso passaria a ser de interesse, né, uma utilidade e uma necessidade pública. Destaquei aqui também a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular de meios de subsistência. Nesse caso seria, por exemplo, também aí um território que não está cumprindo com sua função social, ele pode ser utilizado para a criação e melhoramento de centros de população, casas populares, por exemplo, centros habitacionais. Isso aí seria uma necessidade pública, seria uma utilidade pública, então também pode ser alvo de desapropriação. Coloquei aqui também a exploração e conservação dos serviços públicos, que por si só já entende que é uma necessidade pública. A abertura, conservação e melhoramento de vias e logradouros públicos, também às vezes para a construção de uma estrada, alguma coisa assim. Percebe-se que determinada propriedade não atende aos fins sociais e que seria de uma utilidade pública ampliar uma via, conservar uma via ali naquele local, pode ser alvo de procedimento desapropriatório. O funcionamento dos meios de transporte coletivo também seria um caso aí de necessidade e utilidade pública. A preservação e conservação dos monumentos históricos. Então também uma propriedade ali em que tem uma construção, alguma coisa que se tornou aí um monumento histórico, seria uma necessidade pública, uma utilidade pública. Por esse motivo, também poderia ser alvo aí de um procedimento desapropriatório para que aquela propriedade passe a ser, então, de um órgão público. A criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves. Também, autoexplicativo, acredito que seja aí aeródromos, campos de pouso, né, uma utilidade ou necessidade pública que traria benefícios aí para toda a sociedade. A fase inicial, então, ela é composta pela declaração de utilidade ou necessidade pública, que é feito pelo poder público, onde ele demonstra o interesse naquela propriedade, demonstra que aquela propriedade não atende à sua função social e, por esse motivo, tem interesse aí o poder público em ter aquela propriedade para si. Essa transferência, ela, é claro, ela é feita mediante uma indenização, ou seja, o poder público ele vai pagar ao antigo proprietário para que aquela propriedade passe a ser, então, do poder público. Pessoal, acredito que seja isso que a gente queria falar sobre a desapropriação. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, acesse nossas redes sociais e fique por dentro para saber tudo sobre administração pública e gestão pública. Nós somos a GEPAM e esse foi o quadro Fique por Dentro. Até semana que vem.